Eu sou o Monge MC e esse é o podcast Rua, Health Urban Academy. E nesse primeiro episódio, como surge e quais são os fundamentos do Health Urban Lifestyle. Vamos! Podcast Rua, um podcast sobre vida urbana saudável. Health Urban Lifestyle é um modo de vida baseado em hip hop e holismo. Eu sou o Monge, sou MC, pesquisador e amante da cultura hip hop, e um apaixonado pela busca por um modo de vida mais saudável, harmonioso e equilibrado. A cultura hip hop, ela cumpre um papel na vida de muitos jovens, muitas jovens ao redor do mundo, que é de dar autoconhecimento, dar autoestima, propósito positivo na vida desses jovens, dessas jovens. E comigo não foi diferente. A cultura hip hop, ela de fato transformou a minha vida e hoje eu me vejo como uma das pessoas mais respeitadas na cultura hip hop brasileira, enquanto mestre de cerimônia, enquanto pesquisador, palestrante, estudioso da cultura hip hop, e eu posso afirmar com toda tranquilidade que o hip hop mudou minha vida, tá ligado? E com toda essa minha vivência, experiência na cultura hip hop, e não só na cultura hip hop, mas buscando também outros conhecimentos, sempre evoluir, a busca sempre foi essa. Aliás, a cultura hip hop me mostrou muito isso e me mostra cotidianamente isso. Eu criei a Health Urban Academy, o Health Urban Lifestyle, que são frutos dessa vivência, dessa experiência, dessas produções dentro e fora da cultura hip hop e nessa conexão da cultura hip hop com um olhar holístico sobre a vida. O holismo, ele é essa filosofia onde o todo está em cada parte e cada parte se encontra no todo, mas sempre entendendo que o todo é maior que a soma das partes. E esse olhar nos leva a um olhar para nós mesmos, para nós mesmas, de integração entre corpo, mente, espírito, emoções, equilibrando sempre todas essas áreas e buscando a integração, a integralidade nossa, tá ligado? No cotidiano e na vida, certo? Então, esses projetos, eles têm esse foco e são voltados para a transmissão e vivência desses conhecimentos, aplicação desses conhecimentos. E nesse podcast, o que eu vou transmitir é essencialmente esse tipo de conhecimento, de experiência, de reflexão. A ideia é aplicar essa filosofia nos aspectos mesmo da vida cotidiana, urbana nossa. Nós que vivemos nos centros urbanos, a gente precisa buscar cada vez mais equilíbrio, riqueza, plenitude, bem-estar, essa saúde mesmo, física, mental, espiritual e emocional. E o hip hop, para mim, ele é justamente esse espaço de desenvolvimento das potencialidades humanas, individuais e coletivas, tá ligado? É um solo fértil para a gente plantar sementes, cultivar a nossa evolução e colher frutos. E depois espalhar mais sementes para que outras gerações possam colher também frutos e cultivar essa evolução. Fraga. Então, em todo esse meu processo, eu venho sempre buscando estudar e absorver esses conhecimentos e transformar em coisas positivas para nós mesmos, para nós mesmas da cultura hip hop, e sempre buscando nas referências o que essas referências falam e que podem agregar nessa caminhada. E tem uma música do Mos Def, Fear Not of a Man, que é do Black on Both Sides, e ele fala algumas paradas que eu acho sensacionais e se liga na ideia que ele dá e que me ajudaram a construir todo esse conceito da Health Urban Lifestyle, da Health Urban Academy. Ele, no diálogo que se dá nessa música, alguém pergunta para ele: onde você acha que o hip hop vai? E ele responde: você sabe o que vai acontecer com o hip hop? O que quer que esteja acontecendo conosco. Se fizer bem, o hip hop vai fazer tudo certo. As pessoas falam sobre o hip hop como se fosse um gigante vivendo no monte, vindo para visitar as pessoas na cidade. Mas nós somos o hip hop. Eu, você, todo mundo.
Nós somos hip hop. Então o hip hop está indo para onde nós estamos indo. Então, da próxima vez que você se perguntar onde o hip hop está indo, pergunte a si mesmo: onde eu estou indo? Como eu estou fazendo? Até você ter uma ideia clara. Então, se o hip hop é sobre pessoas e o hip hop vai melhorar até as pessoas melhorarem. Aliás, o hip hop não vai melhorar até as pessoas não melhorarem. Então, como as pessoas melhoram? Bom, pelo meu entendimento, as pessoas melhoram quando elas começam a entender isso. Elas são valiosas. E elas não são valiosas porque tem muito dinheiro ou por fazer alguém pensar que ela é sexy, mas elas são valiosas porque foram criadas por Deus. E Deus te fez valioso, valiosa. Quando eu traduzi essa parte da música do Mos Def, eu chapei, literalmente, e comecei a ter uma noção muito mais profunda do que é a cultura hip hop e o quão poderosa é ela. Quando o Mos Def fala em Deus, eu não entendo o Mos Def falando de um Deus cristão, seja evangélico, católico, muçulmano. Eu não entendo dessa forma. Eu entendo como essa força maior que nos rege, independente da sua profissão de fé, da sua religiosidade. E a cultura hip hop tem muito isso. A gente encontra dentro da cultura hip hop pessoas das mais diversas profissões de fé, das mais diversas orientações sexuais, das mais diversas cores, credos, crenças, países, enfim, gêneros. E isso é o mais louco na cultura hip hop, pelo menos para mim, o quanto que a cultura hip hop dá conta de agregar, de aproximar a diversidade. E isso me faz querer ser melhor. E quando ele coloca isso na letra, né, que o hip hop tá indo e ele vai para onde as pessoas forem, para onde nós hip hoppers formos e para onde a humanidade for, porque o hip hop se trata de pessoas e ele vai ser melhor quando as pessoas forem melhores. Eu me sinto impelido, empurrado, tá ligado, a ser melhor. E nessa de ser melhor, de tentar sempre evoluir, crescer, eu estudando, buscando conhecimentos diversos e a cultura hip hop muito como força motriz dessa busca, eu sempre me vi muito inconformado com o que era considerado padrão, com o que era considerado normal, e eu fui me tornando cada vez mais curioso e buscando um aprendizado constante que sempre me levou a perceber uma falta de equilíbrio das coisas, uma falta de harmonia, tanto interna dos seres humanos, nós seres humanos, internamente desequilibrados, desarmonizados, desarmonizadas, e na nossa relação com a natureza. Assim. E falando dessa desarmonia com a natureza, tem uma frase de um médico, que é o Jonas Salk, que ele dá um papo que é muito foda, que é bom para a gente pensar no caminho que nós estamos tomando na relação com a natureza. Ele fala o seguinte: se todos os insetos desaparecessem da Terra dentro de 50 anos, toda a vida na Terra acabaria. Se todos os seres humanos desaparecessem da Terra, dentro de 50 anos, todas as formas de vida iriam florescer na Terra. E a gente não tem que levar essa frase dele para um lugar de pessimismo, de ficar se culpando. Eu acho que, na real, a missão e o certo seria a gente assumir onde a gente está errando e buscar se harmonizar cada vez mais com a natureza. E aí, assim, a gente tem, nesse momento, aqui em Minas Gerais, um exemplo de como que estamos descuidadas dessa relação, que foi o que aconteceu em Brumadinho, né? E já tinha rolado há 3 anos atrás em Bento Rodrigues e parece que não aprendemos. Se não aprendemos nada, aprendemos muito pouco. Eu acredito que quem deixou isso acontecer não aprendeu nada, e é um crime o que aconteceu. Justamente porque já haviam avisos e todo um quadro propício para isso acontecer de novo. E isso é uma coisa que aconteceu aqui em Minas Gerais, e o tanto de desastres e o tanto de agressões que nós realizamos à natureza cotidianamente é bizarro.
E é necessário cada vez a gente pensar mais e melhor sobre isso, porque a nossa longevidade no planeta Terra depende da nossa harmonia, do nosso equilíbrio com esse sistema. Tem um momento no filme Matrix que também me toca muito nesse sentido, que me aponta muito essa reflexão, que é o agente Smith falando com o Morfeu, quando o Morfeu tá preso, né? Falando que ele compara os seres humanos com vírus, justamente pela nossa habilidade de chegar num espaço, explorar todas as riquezas daquele espaço, e quando aquele espaço já está infértil, improdutível, a gente vai para um outro espaço que vai dar os suprimentos para a gente, mas sempre nessa de exaurir mesmo a terra, a natureza, e ir para outros espaços e fazer o mesmo. E aí ele faz essa comparação, e aí, mais uma vez, não é para a gente ficar se culpando, se martirizando, mas de pensar como que vivemos de outras maneiras mais sustentáveis, tá ligado? E essa desarmonia com o de fora, ela reflete uma desarmonia que ela é interna, né? As doenças que mais cresceram devido a esse nosso modo de vida caótico, extremamente pressionante, que nos pressiona a competição, a ser o que a gente não quer ser muitas vezes, quem não queremos ser, viver como não queremos viver, viver coisas que não queremos viver, justamente pela organização que a sociedade se, se, se fez da sociedade, a organização que se criou da sociedade. As doenças que mais cresceram nas últimas décadas são estresse, ansiedade, depressão, síndrome de burnout, obesidade, que são doenças que mostram o quanto todos esses aspectos, né, do ser humano, eles são afetados. Então a gente vê nossos corpos, nossas mentes, nossos espíritos adoecidos, e a gente buscando o tempo todo remédios, tratamentos e principalmente fugas que não curam nada, na verdade só aliviam e não restabelecem esse equilíbrio entre corpo, mente, emoção, espíritos. A gente não vive tranquilo, não vive em equilíbrio, em paz, tá ligado? E dentre todas essas doenças, o estresse é uma das que mais se falou nos últimos anos, mas se medicou nos últimos anos e não se resolveu e não se resolve justamente porque o entorno não se transforma, e internamente a gente também não se resolve, não se equilibra, não se entende dentro de todo esse caos. E tem uma entrevista que eu li de uma psicóloga que chama Marilda Lippe, e nessa entrevista ela me dá a certeza de que é realmente necessário a gente pensar o ser como um todo e como que às vezes um ponto pode ser resolvido através dessa integralidade do ser mesmo, do corpo, mente, emoção, espírito, porque ela é perguntada da forma de se controlar o estresse. E se liga na resposta dela. Existem 4 pilares fundamentais para o controle do estresse. Se não se quer frequentar a academia, é preciso fazer alguma atividade física, caminhar, dançar, etc. É necessário ter uma alimentação anti-estresse, que deve ser rica em legumes, verduras e frutas. O prato não pode ser só branco, bege, ele tem que ter cor. Momentos de descontração são necessários e é preciso respirar profundamente e relaxar das atribuições do cotidiano. Ela está falando de todos os aspectos do ser, né? Ela está falando de atividade física, ela está falando do nosso físico, ela está falando de uma alimentação saudável, daquilo que nutre o corpo, uma alimentação baseada em legumes, verduras e frutas. Aliás, é o que eu tenho feito há muitos anos já, e falo com toda tranquilidade que foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida, foi mudar a minha alimentação, basear minha alimentação nisso, né, numa dieta vegetariana, vegana, e ela fala desse descanso, dessa descontração, desses momentos de lazer e desse momento de introspecção, de equilíbrio interno, de lidar com as nossas, com a nossa mente em equilíbrio, em paz, trazê-la para o presente, respirar profundamente, relaxar. É isso. Quando tudo
funciona de forma equilibrada e integrada na gente, nos seres humanos, a vida se torna muito melhor, tá ligado? E isso a gente abandonou, e a gente, não, na verdade, não abandonou porque a maioria de nós não é induzido, ensinada, não recebe esses conhecimentos como algo válido para caminhar na vida. E por isso esse podcast, por isso a RUA, a Health Urban Academy, por isso viver Health Urban Lifestyle, um estilo de vida baseado em saúde, em bem-estar, partindo desses conhecimentos e do que eu entendo que a cultura hip hop traz de possibilidade para isso, praga. Então eu estou sempre trocando com irmãos, com irmãs que levam a vida também a partir desse ponto de vista. Marechal, Robson Velho, Fabiguel também é uma irmã que o tempo todo traz isso e compartilha isso de várias formas. E dentro do Health Urban Lifestyle, desse estilo de vida mais saudável, buscando bem-estar, eu criei e pensei fundamentos, bases para a gente poder construir e caminhar nesse estilo de vida. E os fundamentos são aprendizado contínuo, nutrição, exercício físico, meditação, restauração e constância. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de cada um desses fundamentos, dessas bases. Aprendizado contínuo. Por que eu falo em aprendizado contínuo? A gente tem na nossa formação como seres humanos, dentro do modo de vida nosso, uma ideia de que você vai estudar até um certo ponto e você vai terminar os estudos, né? Se eu perguntar assim, quem terminou os estudos, muitas pessoas vão falar assim, eu terminei os estudos. E os estudos nunca terminam. E é interessante a gente mudar o foco de estudo para aprendizado, porque faz mais sentido. E aí quem fala muito isso é o Murilo Gun, que é um camarada que eu acompanho, que está nesse rolê do empreendedorismo e que fala muito de criatividade. Ele fala da importância de ser mais do que um estudante, uma estudante, ser uma aprendedora. E eu entendo, hoje eu me entendo dessa forma, e eu entendo que isso tem me feito evoluir e crescer cada vez mais nas minhas buscas. Eu estou sempre aprendendo. A meta é sempre estar aprendendo. E o aprendizado ele vem através do estudo, mas o estudo não entendido também de uma forma fechada, de uma forma estrita. Ela é ampla. Você aprende quando você ouve alguém próximo, você vê alguma coisa, você observa uma situação. Aprender é um estado mesmo, é estado de aprendizado. Você estar disposta a aprender na vida, com a vida, o tempo todo estar aberto a aprender algo do que você está vivenciando, experienciando, vendo, ouvindo, sentindo. É sempre bom e é importante estar disposta a aprender o tempo todo. Nutrição. A nossa alimentação, a cada década que passa, se torna mais comer, não nutrir. Não alimenta de fato corpo, mente, espírito. É algo só para nos manter de pé, para viver, ou melhor, para sobreviver. E quando a gente muda o foco de comer para se nutrir, muda completamente a nossa relação com a alimentação. Então, eu tenho buscado cada vez mais, e eu aconselho meus irmãos, minhas irmãs a buscarem cada vez mais se nutrir. E aí a nutrição a gente pode jogar também para os outros aspectos, corpo, mente, espírito e emoções, de se nutrir de coisas boas. Então, se você se nutre, falando em alimentação, de coisas que não são boas, que não fazem bem, que não vão, de fato, alimentar seu ser como um todo, dificilmente você vai ter uma vida leve, saudável, com bem-estar. Uma alimentação, isso existem várias pesquisas, várias. Busquem saber. Várias pesquisas que apontam para uma alimentação baseada em legumes, verduras, frutas,
uma alimentação vegetariana, vegana, como a melhor opção para a saúde e bem-estar do ser humano. Então, tem várias fontes, busquem documentários. Falando em documentários mais nessa área da cultura hip-hop, assistam Feel Rich e vocês vão ter uma noção melhor disso que eu estou falando. Tem no Netflix, dá para achar na internet também. Feel Rich fala um bocado sobre isso, sobre essa mudança de paradigma do que é se alimentar, né? E mais do que se alimentar, se nutrir de coisas boas como um todo. E Feel Rich, no caso, sinta-se rico e riqueza no lugar de estar rico, estar rica de saúde, de bem-estar, de uma vida plena, equilibrada, harmoniosa. Fraga? Então, assistam. Feel Rich. Exercício físico. O corpo, ele é feito para se movimentar. Nosso corpo é feito para se movimentar, né? E cada vez mais vivemos em escritórios, exercemos funções de trabalho que nos deixam paradas, uma boa parte do tempo, e isso atrofia nosso corpo em vários aspectos, torna o nosso corpo muito menos saudável, nos gera muito menos bem-estar, muito menos leveza mesmo. A gente desconhece o nosso corpo, não lidamos bem com o nosso corpo, e o exercício físico é a forma de manter o corpo em atividade, girar o sangue, alimentar, né, de oxigênio o nosso corpo, oxigenar mesmo o corpo, o cérebro, tudo. Então, fazer exercícios físicos cotidianamente, óbvio, tudo isso que eu tô falando, rapaziada e moçada, é dentro das possibilidades de cada um e de cada uma. Eu sei que eu não tô lidando com pessoas que têm todo o tempo do mundo para poder fazer uma alimentação linda, maravilhosa, para fazer exercício físico todo dia, por horas a fio. Às vezes falta grana, às vezes falta tempo, mas é dentro da grana que se tem, do tempo que se tem, buscar alternativas para vivenciar uma vida mais saudável, tá ligado? Então, o foco é sempre esse, é a gente, dentro das nossas condições, buscar ter uma vida mais saudável, mais bem-estar, buscar sempre estar melhor. A meditação é esse espaço que é essencial a gente cultivar cotidianamente, onde a gente vai se voltar para o presente, para o agora, esse momento onde vamos acalmar a mente, o espírito, deixar toda essa loucura que a nossa vida traz, de excesso de pensamentos, excesso de demandas, de coisas para resolver, e acalmar, zerar o máximo possível a mente, deixar em um estado de equilíbrio, de paz. E hoje existem várias formas da gente começar esse processo, né, da meditação. Na internet existem vários vídeos de meditação guiada no YouTube, começando com 5 minutos, indo até meia hora, 1 hora de meditação. Depende do que você quer, até onde você quer ir. E a meditação usada como ferramenta mesmo de acalmar. A meditação, ela tem vários formatos em vários caminhos espirituais, mas aqui eu estou falando da meditação como ferramenta de se acalmar mesmo, de se voltar para o agora, de estar em paz durante alguns momentos do dia, para poder viver melhor mesmo, para desestressar, tirar um pouco dessa ansiedade, desse viver no futuro ou viver no passado, de ficar o tempo todo se cobrando e refletindo no passado e esperando algo, projetando algo para o futuro, de estar aqui agora. Então a meditação nesse sentido, né, de forma funcional, algo funcional. Para quem quiser dar um passo um pouco mais largo, eu já participei de um retiro de meditação Vipassana, aconselho, acontecem em vários lugares do Brasil esses retiros de meditação Vipassana. Eu aconselho quem quiser se aprofundar mais, participar de algum, eu vou deixar um link aqui embaixo para quem quiser conhecer e participar, certo? Restauração. Restauração nesse lugar de restaurar o nosso sistema como um todo, de ter descanso, de reiniciar
de dar uma desligada no sistema para poder, no dia seguinte ou no mesmo dia, tá a 1000, tá com a bateria recarregada e fazer o que tem que ser feito, o que nós queremos fazer, principalmente o que nós queremos fazer. Sem descanso, sem dormir bem, sem descansar, ter momentos de distração, de relaxamento, nossa mente, nosso corpo vai chegando num estado de desgaste que chega um momento que a gente não dá conta, tá ligado? Então é importante, na verdade é essencial que a gente tenha esses momentos de restauração. Então é importante dormir bem, é importante ter momentos de descanso, a meditação já ajuda muito nisso, de dar uma restaurada no sistema, principalmente na mente, dar uma zerada na mente, mas dormir bem é importante. Não adianta querer ficar virando uma noite atrás da outra na missão para poder cumprir o que quer fazer, mas chegar num momento que não vai conseguir fazer mais nada porque chegou no ponto máximo de cansaço, de estresse. Então não adianta. Então é importante ter essa restauração. E para fechar, tem que ter constância, rapaziada, moçada. Se não tiver constância, se não pensar a longo prazo, não adianta e não dá certo. Então, vamos pensar sempre na constância como uma das grandes bases disso tudo. Então, é todos os dias, é cotidianamente mesmo manter todos esses elementos funcionando. Manter cotidianamente uma boa alimentação, manter cotidianamente o aprendizado, manter cotidianamente exercício físico, meditação, um bom descanso, uma boa restauração, para termos a longo prazo resultados de uma vida mais saudável, de mais bem-estar, de viver melhor consigo mesmo e com o que está ao redor, tá ligado? Então, essas são as bases para mim da Health Urban Academy, do Health Urban Lifestyle. Mais do que qualquer coisa é isso, é um modo de vida, um estilo de vida que eu trouxe para minha vida e que eu estou compartilhando com geral e estou convidando geral a compartilhar comigo desse estilo de vida, desse modo de vida que parte da cultura hip hop, mas que usando essas bases da cultura hip hop, essas minhas experiências, essas minhas vivências e como eu entendo a cultura hip hop, para a gente evoluir enquanto seres, enquanto comunidade, enquanto coletivo. É o que eu disse lá em cima e eu repito que para mim o hip hop é esse espaço de desenvolvimento das potencialidades humanas, tanto individuais quanto coletivas, e é um solo fértil para plantarmos sementes, cultivarmos nossa evolução e colhermos os frutos, espalhando depois mais sementes. Para mim, hip hop é isso. E isso, para mim, leva a viver a integralidade do que é ser humano. O equilíbrio, a integração entre corpo, mente, espírito, emoções, a integração, a harmonia e o bem-estar de todas essas áreas. Isso é viver, né? Não adianta a gente sobreviver na loucura, a milhão, maneiro, é o que o sistema nos empurra, é o que a sociedade nos empurra, mas hoje temos acessos que são um pouco melhores do que antes, e esses acessos podem nos dar a oportunidade, nos dão a oportunidade, através da cultura hip hop, de viver melhor, nos vendo de outras formas, de uma forma muito mais ampla e com muito mais possibilidades do que antes a gente se via. Então vamos aproveitar isso e vamos levar a vida de uma forma mais saudável. Certo, minha família? Tamo junto, fica esse convite, vamos compartilhar por aqui. Eu vou estar sempre compartilhando conhecimentos, reflexões, visões sobre o que é Health Urban Lifestyle, o que é viver de forma mais saudável e com mais bem-estar essa vida urbana. E tamo junto. É nóis. Saúde!